Boa noite a todos. A paz do Senhor, que é o nosso cumprimento de todo cristão, é a paz que excede todo entendimento. Não é a paz do mundo, porque o mundo, a partir do momento que a gente sai do templo do Senhor, o mundo não tem mais paz. Nós não estamos em paz, nós estamos em guerra. Sim ou não? Pode não nos alcançar aqui por enquanto, mas eu creio que muitas coisas estão para acontecer. E nós temos que estar sempre dispostos a adorar ao Senhor com alegria. Mesmo nas horas de tristeza, como houve hoje um luto, de uma família. Mas o Senhor conhece todas as coisas. Então eu quero agradecer novamente aos pastores pelo convite que nos foi feito. Estamos alegres, eu com minha esposa, ela foi pregar em Colina, mas estamos felizes por tudo que Deus fez neste lugar. Amém? Então eu quero, nesse momento ainda, nós vamos adorar com mais um cântico e depois iniciamos, esperando o que Deus tem preparado para nós nesta noite. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois
pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Amém. Senhor, nós entregamos esse momento em tuas mãos, te agradecendo, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia que o Senhor tem sobre nós. Eu clamo agora, Senhor, envia os teus anjos, quantos necessários, ao redor da casa de cada um aqui representada. Levanta muralhas de fogo ao redor das nossas casas. Guarda os nossos queridos, Pai. Guarda nossos filhos, nossos pais, alguns avós. Guarda os nossos familiares. Livra-nos de todo mal, Senhor, do homem mau deste mundo lá fora. Eu clamo a Ti também. Toca em nossa saúde nesta noite, na saúde de quem aqui entrou, alcançando também nossos familiares, mesmo que estejam distantes. As tuas mãos alcançam os abismos mais profundos. Não existem abismos que as tuas mãos não possam alcançar. Então alcança qualquer parente distante que esteja passando por enfermidades. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível, capaz de todas as coisas. Então toca nesta noite no aparelho digestivo, no aparelho respiratório, no aparelho circulatório, no aparelho reprodutor. Mas eu clamo a Ti, Senhor, toca na nossa mente, porque é na mente que o inimigo tem conseguido desestabilizar o homem. O inimigo tem conseguido derrubar o ser humano através de pensamentos que não agradam a Ti, Senhor. Então toca no mais profundo. Guarda as nossas crianças. Livra os nossos filhos dessas ideologias maquiavélicas que estão implantando nas escolas. Guarda-nos, Pai. Livra-nos do mal. O Senhor é o Deus do impossível, capaz de todas as coisas. Repito, Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, e o livro abrirá. Guarda-nos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, vamos nos sentar, que Deus nos abençoe. O pastor pediu para que eu falasse de alguns livros. Nós trouxemos alguns títulos, muitos estão esgotados, mas se você tem família e tem filhos, eu te aconselho a este livro, que é a apostila da família que nós criamos. Então talvez você tenha problemas na sua casa, pode acontecer de repente uma enfermidade. Aqui nós temos orações de cura, de quebra de maldições, e você tendo isso em sua casa, você pode resolver muitas e muitas questões. O livro do medo. Medo é um demônio. Medo é um espírito maligno. O medo não é um sentimento do nosso coração. Onde está escrito isso na palavra? 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de fortaleza e de moderação. Então o medo é um espírito, ou seja, um demônio que ataca os nossos sentimentos. Tenho também este livro, que é o que eu aconselho em todas as igrejas que vamos, Arrancando Raízes de Condenação. Existem muitas raízes que nos condenam. Existem maldições que carregamos biblicamente. Mesmo que hoje muitas igrejas, doutrinas humanas, que mudam muitas coisas na palavra de Deus, digam que não existe uma batalha espiritual. A Bíblia inteira é uma batalha espiritual, porque a Bíblia fala de anjos e demônios. Os anjos estão ao nosso redor, nos guardando, nos livrando dos ataques do maligno que estão ao nosso derredor.
Então, muitas coisas nós precisamos entender, e carregamos sim a iniquidade. Confira depois Salmo 51, o próprio rei Davi pecou 3 vezes, foi confrontado pelo profeta Natã, mas todo pecado vai ter consequências, e as consequências do que nós fazemos de errado vão seguir nas futuras gerações, e nós não conseguimos muitas vezes entender isso. A minha esposa escreveu Desmascarando as Trevas. Este é um livro muito importante para quem quer ter conhecimento de como funciona as ações malignas, demônios, espíritos malignos. Mas hoje, nas igrejas, nós percorremos o país todo. Nós vamos para vários países fazer este seminário. Não é só no Brasil. Mas o ser humano é igual em todos os lugares. Nós somos iguaizinhos, com os mesmos problemas. Mas nós não conseguimos entender que na maioria das vezes os problemas e as lutas e tribulações que nós temos vêm por ataques do maligno. Então este livro Desmascarando as Trevas, ele explica como funciona as ações espirituais. Também da pastora Magali, a Ativação Intercessória, Mulher Confiante. É uma série que ela está escrevendo para quem gosta de interceder, né, de lutar, de batalhar nestas áreas tão difíceis que são as áreas humanas. Eu quero intitular a palavra desta noite assim: estamos preparados? Estou fazendo uma pergunta. Estamos preparados? Preparados para o quê? Para o grande dia do Senhor, o dia que está muito mais próximo do que nós possamos sequer pensar ou imaginar. Na vida de todos nós existem momentos difíceis, com qualquer um de nós. Possuímos fraquezas em diversas áreas do nosso caminhar. Somos humanos, somos frágeis, sempre dependentes de alguém para nos encorajar ou nos ajudar nas inúmeras situações ou adversidades que temos que passar. Complicações podem surgir a todo instante, e muitas delas parecem que não têm mais solução. Isso é um grande engano, pelo qual necessitamos simplesmente de buscar a solução para todas as coisas existentes aqui nessa terra, que nos causam dúvidas, questionamentos. Nós vamos encontrar sim respostas corretas. Com o passar dos anos, há pouco tempo atrás éramos crianças, né? Hoje muitos já são idosos, alguns são até avós, como eu sou avô, tenho 3 netos, mas parece que a vida voou. E durante o passar da nossa vida, nós vamos descobrindo, no tempo certo, que os nossos questionamentos vão sendo esclarecidos, de uma forma ou de outra. Mas olha, eu vou dizer uma coisa a você, é sempre no momento exato. Vou fazer uma pergunta e você pense consigo mesmo aí. Você já passou por situações, hoje é domingo, vai chegar amanhã, segunda-feira, e muitas vezes vão chegar tantos problemas na segunda-feira que você acha que você não vai conseguir resolver. Mas sempre naquele último instante o Senhor traz. O Senhor traz tudo aquilo que está faltando. Já passou por isso, meu irmão? Eu tenho certeza que muitos passaram, né? A vida é um cair e levantar. E em toda queda nós temos de procurar saber por que nós caímos. Uma lição nos é ensinada em cada tombo, em cada queda. E assim nós vamos buscando sabedoria, ou tentar entender onde foi que nós erramos. Mas você pode ter certeza que sempre vai ser numa área de fraqueza. E o inimigo conhece as nossas fraquezas. Amém? Quero projetar, por favor, rapidamente, Efésios 2. Efésios 2, vou ler aqui com vocês até
o momento que nós necessitamos ver. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Até aí. Nós passamos por lutas e tribulações. Gostaria que você fosse sincero. Estou perguntando, gente. Será que ainda nós estamos passando pelo almoço e estamos descansando? Nós passamos por lutas e tribulações? Em todos os lugares. Aqui não vai ser diferente. Mas por que Deus permite as lutas e tribulações? No seminário nós falamos isso. Por que Deus permite tanta luta, tanta tribulação? Então existem muitos porquês. Por que junto, por que separado, por que com circunflexo, junto e separado. Então são muitos os porquês. Gostaria que você agora repetisse comigo. Mas repita pensando no que você está repetindo. Deus permite, vamos lá, Deus permite as minhas lutas e tribulações para que eu seja aprovado por Ele, sem dúvidas, perguntas, críticas, questionamento, acusações, inveja, ciúme, competição, ira, raiva, ódio, pensamento de vingança, desejo de morte e murmuração. Agora eu quero que você olhe para uma pessoa, só vou fazer isso 2 vezes. Olha para alguém e pergunta assim: você tem murmurado, meu irmão? Seja sincero, nós murmuramos. Nós murmuramos e muito. Antigamente a vovó, a mamãe, a titia falava assim: desce da cama com o pé. Que pé que é? Hoje o cara pula com os 2 pés, já nem sabe o que vai acontecer, daí 10 minutos. Nós estamos assim, murmurando por todas as coisas. Só mais uma, olha para a pessoa e pergunta assim: você tem andado? Vamos lá, gente, vamos. Você tem andado ansioso por alguma coisa? Somos ansiosos. Nós somos ansiosos. Mas o que a Bíblia fala de ansiedade? Não andeis não andemos ansiosos por coisa alguma. Se tirar o celular das nossas mãos hoje, nós vamos ver o que é ansiedade. Amém, querido? Hoje parece que nós estamos adormecidos. A igreja está adormecida. Existe um torpor na atmosfera, nos ares. Eu estava falando lá em Porto Velho, lá em Rondônia. Eu estava falando para os homens, minha esposa para as mulheres. E eu falei de torpor. E um cara falou: mas o que é torpor? Depois eu descobri que era um grande advogado da cidade. O cara não sabia o que é um torpor. Então,
nós estamos assim, vivendo esses tempos de dificuldade, até para entender as coisas. Isso em todos os lugares. Parece até que a luz está apagando. Aquela luz do fim do túnel, como diz o ditado popular. O que está acontecendo conosco? Muitos de nós estamos sim, distraídos, iludidos, com tudo que nos é oferecido todos os dias pelas coisas mundanas, que nos envolve, sim, ou talvez o cenário colorido, estrategicamente elaborado para nos atrair, através do brilho e da ilusão. E assim muitos estão encantados, seduzidos, acompanhando o ritmo frenético da multidão, o ritmo desordenado, que segue em total descompasso e confusão. Mas o Senhor nos alerta em sua palavra. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus 24:4. A última vez que eu fui em Nova York, que eu estou falando aqui de um ritmo desordenado de uma multidão, em Nova York, se você der uma paradinha na calçada, eles te passam por cima, te derrubam e você fica no chão e eles vão te pisar. É um formigueiro humano. E o que aquelas pessoas estão procurando? Sempre estão procurando dinheiro, que é o que move todo este mundo. Mas nós temos de estar preparados sim para este tempo. E você pode estar questionando: que tempo é esse que o pastor está falando? E eu te respondo: é o tempo de todas as coisas. É o tempo onde a ciência e a tecnologia têm avançado com muita rapidez. Nós estamos aí agora com a inteligência artificial, sim ou não? Foguetes dando ré, descendo. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que nunca sonhávamos. Isso está a passos largos. Mas mesmo assim, com toda essa ciência e tecnologia, as pestes estão aí. Sim ou não? A pandemia que nós tivemos agora há pouco, que matou muita gente neste mundo, feita por mãos humanas, ok? Não vem com essa de morcego, de galinha, de macaco. O vírus foi feito pelo homem para matar o homem. E depois veio a vacina. Pior ainda. Não quero colocar medo em quem tomou, por favor, me entenda. Os fenômenos naturais estão todos aí. As tempestades, as enchentes. Nós estivemos lá no sul ajudando aquelas pessoas que perderam tudo. Pessoas desesperadas, né? Mas esses fenômenos naturais não podem ser controlados por nós, por mãos humanas. Dias difíceis, em que muitas vozes gritam, até o pastor falou sobre vozes gritando, chamando nossa atenção, gerenciando a nossa mente, mas a nossa mente está tão ocupada que não consegue mais ouvir a voz de Deus. E Ele diz: este é o caminho, a porta é estreita, mas muitos de nós estamos indo pela porta larga. Mas o Senhor nos avisou: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. E o que está acontecendo? Israel está sendo atacado novamente, mas parece que ninguém se importa. E muitas pessoas ainda acham bom, querem destruir um povo, o povo mais inteligente sobre a face da terra, né? Não sei quantos prêmios nobres existem em Israel. Área de medicina, em todas as áreas. Um povo que mora num pedacinho de terra tão pequenininho, areia e pedra, mas eles fizeram o deserto florescer. Está na Bíblia. A primeira vez que eu fui lá, nós fomos chegando perto do Mar Morto e começaram a aparecer umas bolas, que eles chamavam de bolones, de água doce do lado daquele mar salgado.
É o lugar mais salgado do mundo. A densidade é tão grande que você entra no Mar Morto, você não consegue mergulhar, você boia, você sobe. De tanto é o tamanho da densidade do sal. E se você engolir um pouquinho daquele sal, daquela água, você morre. Mas começaram a nascer bolones. E na última vez que fui lá, aqueles bolones foram se unindo uns aos outros. Já existe peixes, já existe vida lá do lado daquele sal todo. Isso está escrito na palavra também, que Deus faria isso. Então as coisas estão acontecendo. Mas nós temos agendas cheias, dando impressão de conquistas e vitórias. E fazendo-nos acreditar que nós somos tão importantes. E os nossos filhos? Mas são tantas as reuniões, os encontros que não podem esperar, os bons amigos. Será que nós temos bons amigos? Será que nós colocamos 5 aqui na mão? Pense. O chefe do trabalho que merece toda a tua atenção, os colegas. Enfim, são muitos discursos. Mas a verdade, sabe qual é? Repita comigo, está? Vamos lá, gente, está faltando amor. O amor é o alicerce forte, que vai manter a casa firme. Jesus fala em Mateus 7, 24, 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Porém, quando a casa cai, meu irmão, quando ela desmonta, juntos se vão os nossos melhores sonhos. Nós estivemos lá em Porto Alegre. A marca da solidão é o que vai restar. Talvez você esteja falando assim, pô, mas que palavra pesada. Nós precisamos de ouvir palavras assim, para que o Espírito Santo possa tocar no profundo nosso coração, para que haja mudança na nossa vida. Nós não podemos continuar da forma como estamos, meu irmão. A volta do Senhor se aproxima. E nesse dia, eu não quero ouvir dele, não te conheço. Mas muitos vão ouvir, não te conheço. O tempo em que a maldade e a independência, a traição e a violência, a revolta, o ódio e a ira, o ciúme e a inveja, a competição. Não, aqui em Bebedouro, o que é isso? Vai ter competição aqui? Só lá em São Paulo, onde eu moro. Ali no Morumbi tem muita competição. Mas são ervas daninhas que têm sufocado o coração de muitas pessoas. As nossas emoções vão sendo aprisionadas e vão truncando a comunhão com Deus. E entre a família, a própria família, gerando intrigas, confusão e muitas vezes separação. O que tem de líderes que vão na nossa casa toda semana. A gente viaja toda sexta-feira há 20 anos. Imagina. Nós deixamos nossa vida secular, deixamos tudo. Eu tinha casa nos Estados Unidos, eu vendi tudo, eu acabei com tudo para fazer o que eu faço. Eu não me arrependo um minuto sequer do que eu faço, porque não tem preço que pague pela tua vida. Por uma vida não tem preço que seja pago. Não tem preço que pague a tua vida. Mas é um tempo em que os valores estão invertidos, onde a sociedade aprova o crime. Nós estamos vendo o que está acontecendo na nossa nação, meu irmão. E tem gente que ainda aprova. Total impunidade está operando no nosso país. Tempo de confusão, onde o filho bate no pai, o pai espanca o filho com violência, o pai tendo relação sexual com filhos. Meu Deus, onde nós estamos chegando? A pedofilia. Eles estão querendo implantar por lei a pedofilia na nossa nação.
Casamento de um velho com uma criança de 5, 6 aninhos de idade. Total degradação social. Mas o que está acontecendo na verdade? Estão querendo destruir a família. O que está escrito aqui? Uma igreja quê? O que está escrito ali? Uma igreja que valoriza o quê? A família. E é o que eles estão querendo destruir. Acabar com a família. E tem gente apoiando esse povo que está aí nos dominando. Vamos conferir na palavra. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Estamos tendo tempos trabalhosos ou não? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Repita comigo, destes, vamos lá gente, destes, afasta-te. Não se aproxima dessas pessoas. Nós temos de tentar sim, levar Jesus ao coração deles. Mas não podemos nos aproximar, a palavra está dizendo aqui. Mas é o tempo em que Deus, o Pai, está derramando sem medida o seu grande amor por cada um de nós, como justo juiz. E a palavra diz em Mateus 24, de 10 a 13, nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se odiarão, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, está assim de profetada para todo lado hoje. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu não acredito que o amor esfriará. Eu acredito que o amor já está congelado no coração do ser humano. Repita comigo, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu espero que vocês perseverem até ao fim. Porque a salvação só vai chegar a nós através de perseverar até ao fim. Mas o engano e a mentira tem muitas facetas. E tem se apresentado a nós de diversas maneiras. E quem é o pai da mentira? É o diabo, ele é o pai da mentira. Tem nos iludido, nos conduzindo para um caminho que parece bom, mas é só aparência. Em contrapartida, a verdade tem sido anunciada para que possamos trilhar o único caminho de luz que é Jesus Cristo. É o tempo de todas as coisas. Olha o que eu estou dizendo aqui. E olha, para mim escrever isso tudo que eu escrevo, eu penso muito. Eu analiso muito pela palavra, eu analiso como a sociedade está, podre pela raiz. Senão eu não escreveria. Mas é o tempo de todas as coisas, onde veremos o melhor e o pior. Olha o que eu coloquei aqui. O mais extraordinário e o mais terrível. Muito amor e muito ódio. Fidelidade e traição. Assim, de pessoas sendo traídas. Eu ia falar, acabei nem falando. Nós ministramos líderes do Brasil todas as semanas na nossa casa, quando estamos lá, o pouco tempo que temos. Mas eu não vou deixar de atender as pessoas. Líderes, tudo com problema de divórcio, querendo se separar. Líderes, eu estou falando. Esperança e desânimo, fé e dúvidas, convicções e incertezas, enfim. Nós veremos, viveremos e teremos de enfrentar muitas situações pelas quais é o título da palestra dessa noite. Precisamos estar preparados. Eu te pergunto, você está preparado? Será que nós estamos preparados para esses dias que nós vamos enfrentar? Nós já estamos enfrentando, só que não estamos percebendo.
Vai poder faltar até comida na tua mesa, meu irmão. Creia no que eu estou te falando. Do jeito que o país está, pode faltar alimento na nossa casa. Mas o anticristo já está instalado aqui na terra. E ele está trazendo essa onda maligna de falsa profecia, falso cristianismo, distorcendo a palavra da verdade, falsos ensinamentos, interpretados pela carne e não pelo Espírito. Gálatas 5, leia depois, creio que todos já leram. Mas como ovelhas do bom pastor, que é Jesus Cristo, nós estaremos no meio de lobos. Acho que não tem mais o livro que escrevi, Lobos na Igreja, acho que acabou na última igreja agora. Lobos na igreja. Será que tem lobo na igreja, meu irmão? Pastor, será que tem lobo na igreja? Só não tem o lobo mau do chapeuzinho vermelho. Aquele lá não. Aquele lobo mau lá é muito, né? Mas tem cada lobão na igreja, meu irmão. Garras e dentes afiadíssimos. Mas aqui está na palavra. Mateus 10:16. Olha o que está escrito aqui. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. É o tempo que o Senhor nos chama, a todos nós aqui, ó, mesmo os jovens. O Senhor nos chama. Eu fico tão feliz. Hoje à tarde, viemos aqui, fizeram um churrasco os jovens da igreja. Eu fico tão feliz de ver esses jovens tirados desse mundo tão podre, das drogas, da perversão sexual. Isso traz alegria ao meu coração. Eu me converti com 33 anos de idade, há 40 anos atrás. Eu gostaria de ter me convertido muito antes. Então, quando eu vejo esses jovens, me traz alegria ao meu coração. Fui arqueólogo e antropólogo, eu jamais entraria em uma igreja, mas jamais eu entraria em uma igreja. Mas o mundo vai nos ensinando o que é a verdade. Mas é o tempo em que o Senhor nos chama, a todos nós, para estarmos alinhados com a palavra. Total dependência somente do Espírito Santo. A promessa do Senhor será cumprida, custe o que custar na nossa vida. Todas as promessas que você crê que o Senhor tem para você irão se cumprir. Mesmo em meio ao sofrimento, das lutas e tribulações que acabamos de falar agora, nós teremos a paz que excede todo entendimento. Amém, meu irmão? Bom, ninguém fala nem amém. Amém, meu irmão? Você vai ter a paz. A paz está em Jesus Cristo. Não é em homem nenhum, não. Não é em governo. Não é na sociedade. A paz vem de Deus. Mas quando a angústia nos cercar, será que existe angústia? Tentando controlar o nosso ser, o Senhor dará o seu consolo. A medicina hoje, a medicina, que não tem nada a ver com igreja, médicos estão dizendo que a causa do câncer, está tendo gente com câncer? Estou tendo gente com câncer para todo lugar. Que a causa da proliferação das células cancerígenas no ser humano é por causa de mágoa no coração. A medicina está dizendo isso. E essa mágoa no coração que a gente traz, talvez desde lá de pequenininho, como nós falamos no seminário esses dias, a mágoa se transforma em amargura. E a amargura é a causa do câncer hoje no ser humano. Vidas amarguradas, corações machucados. Mas em Bebedouro eu acho que não tem nada disso não, só lá em São Paulo. Tempo de guerra. Mas como corpo de Cristo, que eu creio que todos aqui fazem parte,
nós vamos permanecer unidos, sendo suporte uns para com os outros, em amor verdadeiro. Tempo difícil de guerra, onde o Senhor nos proporciona as armas espirituais. Leia depois Efésios 6, tá? Creio que todos conhecem Efésios 6, a armadura de Deus. Mas nós usamos sempre de justificativas. Já estou terminando, tá, queridos? Usamos sempre de justificativas. Quais? Escrevi alguma coisa aqui. A culpa não é minha. Será que você já falou isso? Não pude evitar. Todos estão fazendo isso. Foi só um engano. O diabo me fez agir assim. Será que nós já falamos alguma coisa? Ninguém é perfeito. Fui levado a fazer isso. Eu não sabia que era errado. Eu não queria prejudicar ninguém, mas já prejudicou. Alguém que fica sempre dando desculpas. Será que você conhece alguém assim? Mas essa pessoa está, na verdade, jogando sua própria culpa em algo ou em outra pessoa. Ele não admite que ele está errado. Mas um cristão deve aceitar seus erros, admitindo a responsabilidade por eles, confessá-los em arrependimento, sincero e verdadeiro de coração, pedindo perdão a quem é de direito. Isso basta para permanecermos limpos diante do Senhor, para podermos prosseguir em frente. No seminário eu expliquei, mas para quem está aqui não foi, existem 3 tipos de perdão. A Bíblia ensina que nós devemos perdoar os nossos inimigos. É isso que a Bíblia fala? Sim ou não? Mas também nós temos que reconhecer, quando falamos mal de alguém, e ter a coragem de chegar na pessoa: me perdoe, meu irmão, falei mal de você, critiquei você, acusei, condenei, sei lá os acontecimentos. Mas existe uma forma que é a mais difícil do perdão. Repita comigo: a forma mais difícil do perdão sou eu perdoar a mim mesmo pelo que eu sei que eu tenho feito. Pensa um pouquinho aí. Nós sabemos o que nós temos feito que não agradam a Deus, sim ou não? Então nós sabemos. Pense um pouco sobre isso. Não repita novamente. Não podemos continuar nos nossos erros, queridos. Não podemos mais continuar. Não tem mais tempo. A Bíblia diz que Jesus vai voltar num abrir e... E se neste momento nós estivermos em pecado? Será que nós vamos alcançar o reino dos céus? Ou será que nós vamos para o inferno? Eu fiz 4 lives com a igreja quadrangular dos Estados Unidos. Me pediram para fazer uma, eu fiz. Só pastores de idade, de 70 para cima. Mas vieram algumas perguntas que eu falei: meu Deus, como pode? Um dos pastores, de tudo ao vivo, todos ao mesmo tempo, né? Eu falei, ele perguntou: se um pastor se suicidar, tirar a vida, ele vai para o céu? Falei: pastor, pela palavra de Deus, a pessoa não tem direito de tirar a vida. Deus dá e Deus tira. Ninguém tem direito de se matar, tirar a vida ou matar alguém. Falei: pela palavra, ele vai para o inferno. Mas olha como Deus é misericordioso. Lá em Lucas 23, na cruz, onde está Jesus com 2 ladrões, um fala assim para Jesus: desce daí, você não está falando que é filho de Deus? Mata os romanos e livra-nos dessa cruz. O outro, também criminoso, porque os romanos só colocavam criminosos na cruz, aquele outro disse assim: mas nele, em Jesus, não há condenação. Nós estamos aqui condenados. Creio que muitos já leram esse texto, né?
E esse bandido, ladrão, poderia ter sido assassino, estuprador, não sei. Não falo o que eles eram, mas eram. E vira para Jesus e fala: eu reconheço que és o Filho de Deus. O outro não reconheceu. E eu quero entrar contigo no teu reino. O que Jesus fala para aquele bandido? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que eu tiro deste versículo? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Repita comigo: Deus conhece a sinceridade do coração. Então eu creio sim, que muitas pessoas, que talvez a gente acusa, fala mal, critica, não quer mais conversar, até dentro da família. Será que tem problemas em famílias? Tem problema em famílias? Mas Deus conhece o coração. E talvez essa pessoa que a gente fala mal, vai para o céu e a gente pode ir para o buraco do inferno. Tá bom? Tá difícil aguentar, hein, gente? Aguenta aí. Aguenta aí. Alguém que fica dando desculpas, né? Nós temos sido assim muitas vezes. Mas nós precisamos voltar à origem da criação, onde Deus o Pai sonhou com cada um de nós que está aqui nessa noite. Ele sonhou com você. Ele te chamava pelo nome antes da fundação do mundo. Olha isso, que Deus maravilhoso é esse que nós temos. Nos conhece e nos dá vida eterna, e não morte e sofrimento eterno. Concluindo, Deus, repita comigo: Deus é soberano e um perigo para o diabo. Vamos de novo: Deus é soberano e um perigo para o diabo. Vamos então nos alinhar à perfeita vontade de Deus. Pois quando nós resistimos ao ensino da palavra, aos princípios, nós estamos resistindo a Deus e nos rendendo ao inimigo, que só nos deseja escravizar pelo engano e pela mentira. 1 Pedro 5,8 para encerrar. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha só. Mateus 17, 21. Foi tirado agora das novas versões bíblicas. Olha o que eu estou falando aqui para você. Como é que alguém chega e tira um versículo da Bíblia? Olha o poder que essa gente tem. Aliás, eles querem nos tirar a Bíblia. Eles querem fechar a porta da igreja. Tirado fora da palavra. O que fala lá em Mateus 17, 21? Essa casta de demônios. O que acontece com essa casta de demônios? Só se expulsa com oração e jejum. Está tirado fora das novas versões bíblicas. Queridos, olha onde nós estamos chegando. Na China, uma folha da Bíblia corre montanhas, passando de família para família, uma folha. E se eles pegarem, são fuzilados e mortos. Olha a liberdade que nós ainda temos. Mas se nós permitirmos que esse comunismo que está se instalando no Brasil, se nós permitirmos, nós estamos destruídos. A destruição está muito próxima. Estava ministrando um pastor individualmente. Ficamos 10 anos viajando com a doutora Neuze Choque, nós ministrávamos individualmente 3 pessoas sábado à tarde e 3 domingo à tarde. Geralmente, pegávamos os líderes, pastores, ou algum caso de endemoninhamento, casos difíceis, né? Então nós pegávamos. E estava numa ministração dessas, onde veio um pastor. Esse homem chorava que nem uma criancinha. As 2 mãos
Alguém aqui já deu uma martelada no dedo? Quem já deu uma martelada no dedo? Levanta a mão, quero ver. Opa, quanta martelada, olha só. O que fica? Não fica um sangue pisado, roxo, preto? Não é isso que fica? Sim ou não? Aquele homem tinha as duas mãos com sangue pisado. Vou colocar essa palavra. A gente já sabe, quem deu martelada sabe a cor que fica. As duas mãos daquele homem eram daquela cor. O corpo dele tudo normal, mas as duas mãos daquela cor. Como se tivesse tomado martelada nas duas mãos. E ele chorava, ele disse: Pastor Walter, o meu avô, eu conheci, morreu com 38 anos, com as mãos iguais às minhas. Pastor, meu pai morreu com 38 anos, olha só, com as mãos iguais às minhas. E pastor, eu vou fazer 38 anos daqui uns dias. Eu tenho certeza que eu vou morrer, que eu carrego uma maldição. Porque meu avô, meu pai morreu do mesmo jeito com 38 anos, não sei o bisavô. Existe maldição hereditária? É claro que existe, meu irmão. É claro que existe. Mas nós podemos anular, cancelar, quebrar, destruir, né? Com apenas uma oração. Olha que Deus é esse. Mas nós temos que reconhecer com coração sincero e verdadeiro que existe a maldição. E hoje dizem que a maldição foi quebrada na cruz do Calvário e não existe mais. Foi quebrada sim. Foi quebrada por Jesus na cruz do Calvário. A parte dele ele fez para quebrar as maldições. Deuteronômio 28, leia depois. Mas se nós continuarmos no pecado, como nós vamos poder cancelar as maldições? Nós precisamos de entendimento e que Deus nos dê discernimento sobre isso. Então, esse homem chorando que nem uma criança, um pastor de uma igreja. Naquele momento Deus me deu uma saída. Peguei o óleo de unção. Tenha um vidrinho de óleo de unção. Se você acredita ou não, eu não vou poder fazer nada por você. Tenha um vidrinho de óleo de unção na sua casa. Unja os umbrais, as portas da sua casa, janelas, entradas e saídas. Para quem tem filho, não custa nada. Toca com o dedo no óleo de unção. Peça aos pastores. Óleo ungido, consagrado pela igreja. Toca seus filhinhos que acordam de noite assustados. Toca só e abençoa a criança. Você vai ver que nunca mais ele vai acordar assustado. Então a gente vai percebendo essas coisas que existem, meus irmãos. Temos de crer. Peguei o vidro de óleo de unção, pedi para um dos pastores que estavam lá, tinham dois comigo para aprender como se ministra. Pega o vidro de óleo, corre, por favor. Derramei o vidro de óleo nas mãos daquele homem, com aquelas mãos todas. Mas olha, eu bati, pastor, mas eu dei cada tapa. Mas eu bati para valer. Nas duas mãos. Depois eu fiquei, meu irmão, não dormi a noite inteira, eu reconheço. Eu não dormi a noite inteirinha pelo que eu fiz. Mas foi Deus que mandou. Eu obedeço. O que Deus manda eu faço. E eu bati na mão dele com óleo de unção. E eu falei, amanhã o senhor vai chegar aqui curado. Totalmente curado. E aí à noite eu falei, Deus, o que eu fiz? Porque o inimigo vai te acusar, né? Você fez o que Deus mandou, mas o inimigo vai vir com acusação. Eu não dormi. Chegamos cedinho na igreja. Chegamos 7 horas, porque a Neuza exigia chegar bem cedo. Uma mulher de Deus, viu? Tem gente que critica essa mulher. Uma mulher de Deus que abriu as picadas da batalha espiritual na nossa nação. Criticada, muito criticada. Mas uma amiga de 40 anos, né? Bom, enfim. Chegando de manhãzinha na igreja, aquele homem sentado na escada, tinha uma escadaria da igreja. O homem sentado, as duas mãos branquinhas, as duas mãos branquinhas. Acabou a maldição, foi quebrada, anulada e cancelada. E às vezes a gente não consegue acreditar que Deus faz essas coisas. Meu irmão, Deus cura o câncer, Deus cura qualquer coisa.
Mas nós precisamos de crer. Precisamos de crer não somente quem está orando, mas também quem está recebendo. Precisa crer que vai ser curado. Lá em Belém do Pará, eu fiz um programa na televisão lá do Samuel Câmara, naquela grande igreja, né, Assembleia de Deus, a gigante lá. Eles dão 10 minutos para um pastor. E quando eu comecei a dar meu testemunho, o câmera falava assim, quer dizer, vai. Fui, né? Deu meia hora, ele parou, deu um intervalo, porque os telefones não paravam de tocar. O senhor ainda tem coisa para falar? Eu falei, se quer que eu fale até amanhã de manhã, eu fico aqui, não tem problema nenhum, né? Será que não tem coisa para falar? Todos nós temos. Todos nós temos testemunhos de Deus, sim ou não? Nós temos, senão não estaríamos aqui. E naquele programa de televisão, no dia seguinte aquela igreja estava cheia, pessoas querendo nos conhecer. Trouxeram um menino todo amarrado com borrachas na cadeira. Colocaram ele, trouxeram a cadeira com o menino, tudo emborrachado. Falei para Magali, falei, bem, ora por esse menino. Eu estava falando, ora pelo menino. A Magali começou a orar pelo menino, e eu fui me aproximando ali também, porque o menino pingava que nem um chuveiro, assim, a água pingando na testa dele. A Magali chamou alguém e falou, tira as borrachas do braço. Tirou, porque ele não andava, não mexia mais, nada, parecia um vegetal, sabe? Tira as borrachas do braço, tirou. Agora tira as borrachas da perna. E em nome de Jesus você vai andar aqui agora. E aquele menino saiu andando dentro da igreja. Meus irmãos, no dia seguinte, era corpo de bombeiro, era polícia, era gente. O que as pessoas querem, meu Deus? Querem ver milagres. O milagre aconteceu? Sim. Pela misericórdia de Deus, aquele menino foi curado ali. Não se mexia mais. Mas Deus pode ou não fazer, né? Mas aconteceu. E milhares de pessoas na rua, não cabia mais, a igreja muito grande, mas muito grande. Alguém que já foi lá sabe do que eu estou falando. Queridos, então vamos fechar os nossos olhos por um instante. Descruze as pernas e os braços. Eu sei que Deus pode ter falado com alguns, pode também alguns não ter recebido, mas eu creio, se nós estamos dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra, porque eu fiquei quase essa 1 hora somente na palavra. E nós cremos no Deus do impossível, capaz de todas as coisas. Então coloca diante dele agora. Eu não sei o que você possa estar passando. Qual é a tua luta, a tua tribulação? Talvez um filho que está aí perdido, não vem mais na igreja, está cheio de pessoas que a gente conhece, desesperadas, porque o filho não quer vir na igreja. Eu não sei qual é o teu problema, pode ser uma enfermidade, mas o Senhor cura qualquer que seja a enfermidade. Se você crer, se creres, verás a obra de Deus, né? É isso que acontece. Aquele que crer. Eu tenho certeza que muitos aqui, nesta noite, creem. Se você carrega algum tipo de culpa no seu coração, lança fora agora. Fala aí com o Espírito Santo, Senhor, eu não quero mais carregar isso. Abençoe quem te feriu, quem te machucou. Se está acontecendo algum problema com algum familiar, fala aí agora. Talvez é o teu cunhado, o teu tio, o teu avô, sei lá quem, não importa. É você. Faça isso. Abençoe essa pessoa que te feriu.
Abra seu coração nesse momento e se renda ao amor de Deus. As bênçãos do Senhor serão derramadas sobre as nossas vidas aqui nessa noite. O Senhor está derramando um bálsamo para quem quer receber. Um bálsamo de cura. E Ele te diz, o Senhor dos Exércitos te diz nesta noite: meu filhinho, minha filhinha, amados da minha alma, meu amor por cada um de vocês é muito grande. Eu os chamo de filhos porque pertencem a mim. Eu os fiz da maneira como são. Cada um que está aqui é diferente do outro. A cor dos seus olhos, seus cabelos, a sua boca, a sua maneira de falar, de se expressar, a sua forma de andar. Todos nós somos diferentes. Mas antes do seu nascimento, ainda no ventre materno, eu te escolhi. Eu te separei para mim. Eu te chamei pelo teu nome. E ainda que teu pai aqui na terra se esquecesse de você e te abandonou, eu jamais te esqueci. Nunca te abandonarei. Nada disso veio de mim. Eu te guardei até o dia de hoje. Coloquei em você meu espírito te dando vida. Quando se sentir fraco e desanimado, eu te dou minha força. Basta segurar na minha mão que te protegerei. Não temas. Estou contigo. Você tem a minha salvação. É pela graça que você é salvo. Eu os criei e os envio como luz do mundo e sal da terra, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os cativos, livrar os que se encontram na escuridão das trevas, quebrarem os grilhões e as cadeias dos oprimidos. Não tenha medo. Eu lhes darei forças para vencer o mal deste mundo. Não temas. Para cada um eu digo nesta noite: quando atravessar as águas profundas, estarei ao seu lado, e você não se afogará. Ao passar pelo meio do fogo, as chamas não te queimarão. Vocês são meus filhos, os tenho ajudado, mesmo que não percebam isso desde o dia em que nasceram. Também derramarei do meu espírito sobre os seus descendentes, pois os filhos são heranças eternas. Filhos meus, se permitirem, eu irei à frente, aplanarei as montanhas, arrebentarei os portões de bronze, quebrarei as trancas de ferro e darei a vocês os tesouros escondidos e as riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que saiba que eu sou o Senhor que te criou e te chamo pelo teu nome. E porque busca a minha vontade e pratica a minha palavra, eu digo hoje que vocês são como árvores frutíferas, que crescem ao redor de um riacho, com águas puras e cristalinas, e darão muitos frutos. Recebam minha bênção para crescer e prosperar, pois enviarei dos céus a minha vitória, se permanecerem em minha presença. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, e estarei com cada um de vocês para todo o sempre. Amém. Os músicos, por favor. Aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Nós vamos adorar para encerrarmos. Eu virei um velhinho chorão e babão. Anos de idade eu já era um homem rico. Pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Trabalhando com obras de arte desde os 17 anos de idade. Cheguei a ter galeria nos Estados Unidos, em São Paulo, Ribeirão Preto.
Eu fechei tudo, meu irmão. Para mim nada disso mais tem valor. Porque não tem preço que pague uma vida. Uma vida, a tua vida. Se uma pessoa que entrou aqui nessa noite, se converter verdadeiramente ao Senhor, abrindo o coração, para mim já valeu tudo. Dá o sol aí. E aí? Oh, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Vamos, queridos, vamos cantar. Vamos lá. Aleluia. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Só a igreja, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cantem. Aleluia, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo,